E começou a gravar agora. Bom, deixa eu começar de novo, então. Bom dia, nós somos aí o Comitê de Segurança da Informação da Unicamp. Numa iniciativa desse ano para 2021, a gente pretende fazer uma palestra por mês, convidando pessoas de fora também para vir falar sobre o assunto de segurança da informação. Se alguém, inclusive, tiver a indicação de palestrante, envia para a gente, para mim ou para um dos membros do comitê, para que a gente possa fazer contato e ver se a gente consegue ministrar uma palestra por mês com o tema segurança da informação. Essa primeira palestra, ela vai ser ministrada pelo Marcelo. Marcelo, ele é integrante do CSIRT Unicamp, sala, que é o Adilson, o Alexandre Berto e o Vanderlei. Eles vão falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho do CSIRT Unicamp e o que foi feito no ano de 2020. Marcelo, com você. Obrigado, Dani. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo. Como a Dani disse, eu sou membro do CSIRT da Unicamp. Eu vou passar para vocês um pouco dos números de 2020 e também sobre o nosso trabalho. Apesar de muitos já conhecerem o nosso trabalho, eu creio que tenha pessoas que não têm tanto contato com a gente. Então, acho importante passar para vocês o que nós fazemos no nosso dia a dia. Antes, eu creio que vai estar possivelmente nas perguntas, mas eu já vou adiantar para vocês que, em relação ao incidente acontecido no ano passado, nós não iremos responder nenhuma pergunta, porque ele ainda está em investigação. Tá? Eu sei que é um pouco cedo para eu falar sobre isso, mas é bom já, né, deixar estabelecido algumas bases. E sobre esse incidente que ocorreu no ano passado, nós não iremos comentar. Bom, seguindo, essa é a nossa agenda. Vou falar sobre o CSIRT, alguns números de 2020, a rotina de trabalho e os desafios que nós temos no nosso dia a dia. Creio que seja o desafio de boa parte de vocês também. Bom, sobre o CSIRT, né, ele foi criado em 1997. Estamos aí com quase 24 anos de idade. Eu coloquei 23 porque em maio completa 24. Por que ele foi criado? Ele foi criado uma maneira de centralizar os incidentes de segurança. Então, acredito que, quando foi criado, pensaram assim, bom, gente, como que a rede está crescendo, como é que nós vamos atender aos incidentes que acontecem? Então, porque foi criado, na época foi criado como grupo de equipe de segurança. Em 2004 foi alterada para a CSIRT, que é o nome que nós temos hoje. A equipe possui 4 analistas que trabalham em tempo integral. E aí, as nossas premissas, né, é tratar, atuar e conscientizar vamos dizer assim, todo o público Unicamp. A gente tem mais contato com os técnicos, mas a ideia é o público Unicamp de uma maneira em geral. Dentre as atividades que nós fazemos, né, de tratamento de incidentes e etc., nós temos essas outras atividades, que é a emissão de certificado SSL para servidores, é uma parceria que nós temos com a RNP, né, através do projeto CPDU, o Global Sign. Nós fazemos palestra e participação em eventos, devido ao ocorrido no ano passado por conta da pandemia, tem sido um pouco escasso, mas tivemos sim a participação fomos convidados para participar em 2 palestras, uma delas acabou sendo cancelada, mas outra, o Vanderlei acabou apresentando um trabalho sobre segurança da informação, onde nós fomos convidados. Nós fazemos publicação dos boletins de segurança, onde sai novas vulnerabilidades, nós passamos para as nossas listas para que os técnicos e os participantes estejam informados sobre o que está acontecendo na área de segurança. A gente participa também em projetos, né, e elaboração de relatórios. Normalmente nós somos muito requisitados quando há projetos que envolvam a universidade inteira. Por exemplo, do EVOTO nós estivemos participando sobre o levantamento dos quesitos de segurança dos servidores, sobre o ambiente que ia comportar o EVOTO. Então nós estamos participando nesse projeto. Esse foi o último projeto que a gente
está participando. Eu acredito que ainda está em andamento ainda algumas coisas desse projeto, dentre outros. A gente mantém a infraestrutura do C-Suite, né, que é uma infraestrutura que nós temos servidores, etc. O site está entre essa infraestrutura que a gente mantém, e a gente participa como convidado do Comitê de Segurança da Informação. Nós somos ali a referência para as discussões ali sobre segurança e tal, e nós fazemos as pontuações, participamos da elaboração, né, dos documentos que o CSI acaba emitindo. O que a gente aprendeu nesses 23 anos? Que a colaboração é fundamental, que a cautela também. Nós precisamos ter padrões, não adianta você fazer uma coisa de um jeito, outra coisa de outro jeito. Chega um incidente A, você trata ele de um jeito. Chega o incidente B, que é parecido com A, que é a mesma coisa do A, e você trata de outro jeito. Não, por isso é padrão. A gente tem processos mapeados, ao qual nos ajuda a manter esses padrões. Confiabilidade, ela é muito importante, porque não adianta nada nós passarmos uma informação e ela não ser confiável. Então, acaba pegando a nossa credibilidade, acaba, né, diminuindo um pouco a nossa credibilidade. Proatividade, que é tudo aquilo que nós imaginamos que pode ser útil na área de segurança para a Unicamp, e aí a gente vai atrás, a gente tenta implementar uma nova ideia para que a gente tenha sempre uma melhor resposta, né? E conhecer o trabalho. É muito importante a gente conhecer o trabalho. Vocês, como técnicos nas unidades de vocês, é importante vocês conhecerem o trabalho, porque conhecendo o trabalho, vocês podem desenvolvê-lo melhor, podem propor ideias melhores, né? E outra coisa que nós aprendemos nesses 23 anos, que por mais preparado que você possa estar, né, tá todo preparadão lá, tá com a sua armadura, tudo certinho, alguma coisa sempre vai surpreender a gente. Então, por mais preparados que estejamos, sempre podemos ser surpreendidos. Eu quero mostrar para vocês alguns números de 2020. Eu peguei essas informações da empresa Varonis. São dados que eles levantaram, e eles sempre fazem esse levantamento de dados. E algumas coisas me chamaram a atenção, né? Sobre esses vazamentos em números, a gente tem um ataque a cada 39 segundos, segundo métrica deles, que pode ocorrer, que ocorre até 2.244 vezes ao dia. Na primeira metade de 2020, a gente teve, ou tiveram, né, 36 bilhões de registros vazados. E a média de gasto com segurança é de $2.691, a realidade deles, por colaborador, que no nosso caso daria mais ou menos aí R$15 mil por colaborador. Também em 2020, né, qual foram os vetores de ataque mais comuns? E-mail, anexo malicioso, 48% dos anexos eram maliciosos, com arquivos infectados. Acesso, 34% dos vazamentos de dados envolveram atores internos, ou seja, pessoas que tinham acesso a determinada informação, achou que não teria problema, e aí acabou promovendo um vazamento de dados. Spear phishing, spear phishing, ele difere pouca coisa do phishing. O phishing especificamente, ele já te encaminha para um formulário qual você preenche alguns dados. O spear phishing, ele te encaminha para um site, e esse site está infectado. E aí você acaba sendo infectado por algum ransomware, e aí você sofre. 65% dos grupos de crackers utilizam essa técnica como vetor primário de infecção. Perde-se aí por minuto, mais ou menos, eles colocaram como $17.700, né, como ataques de phishing. Não duvido muito, porque hoje, na nossa realidade, quantos de vocês não recebem sempre aquela pergunta: recebi um e-mail estranho, e aí tinha um link, eu clico nesse link ou não clico nesse link?
Esse é famoso. Geralmente o usuário acaba questionando a gente sobre isso. Mas alguns dados, né? Como foram os afetados? Segundo o levantamento deles, as empresas pequenas de até 250 funcionários tiveram a maior taxa de e-mails maliciosos, 1 a cada 323 e-mails. 25% das fábricas representaram todos os ataques de ransomware em 2020. E 93% das organizações de saúde, ou seja, hospitais, etc., tiveram algum vazamento de dados nos últimos 3 anos. Não é incomum você encontrar notícias falando sobre ransomware em hospitais e vazamento de dados de hospitais fora do Brasil. Na Austrália tiveram vários no mês passado, lembro de notícias que eu li a respeito. E então, a questão é, por que isso acontece? Pode ser uma série de fatores, mas esses são os dados que eles apresentaram. E é muito preocupante nesse sentido. Aí eles fazem a seguinte pergunta: você está em risco? Aí eles fizeram um levantamento. Aí eu faço também a mesma pergunta. Mas voltando para nós, estamos em risco? No caso deles, eles identificaram que 17% de todos os arquivos sensíveis estão disponíveis para todos os empregados, né? No nosso caso, podemos ter números diferentes, obviamente, mas todos os atores, todos os colaboradores acabam tendo, de certa forma, acesso a algum dado sensível. E isso acaba sendo um risco de segurança, né? A gente precisa ter uma política de classificação? É uma pergunta que é interessante. Qual é o nível que nós possamos determinar para que nós venhamos mitigar esse problema? Em média, um colaborador tem acesso a 11 milhões de arquivos, segundo o levantamento deles também. Em torno de 60% das companhias que eles identificaram possuem mais de 500 contas que não têm expiração de senha. Isso nós sabemos que é um problema seríssimo de segurança, porque uma senha não expirada, o usuário ele tem o péssimo hábito de utilizar a mesma senha para N serviços que ele utiliza, uma vez que vaze essa senha de outro serviço, não necessariamente o nosso, os atacantes eles vão atrás. E aí acaba sendo um problema. E 77% das organizações não possuem um plano de respostas a incidentes. Isso também é muito preocupante. Aí temos o custo. Qual o custo? O custo médio do vazamento de dados é de 3,86 milhões de dólares. Eu fiz uma conversão, deu 21.551.152 reais. É muito dinheiro. E eu não duvido que custe isso, porque dado a média do cadastro, do pagamento que eles fazem pelo cadastro, que é de 146 dólares, é bem possível que chegue a isso, se não for mais, dependendo do tamanho da base que foi vazada. E aí, a informação importante, que o trabalho remoto, ele fez que as violações aumentassem em média 137 mil dólares. Ou seja, com o cenário de 2020, trabalhos remotos, aí envolve já o computador do usuário, às vezes o usuário não tem um mínimo de segurança implementado no computador, acaba sendo um vetor, porque ele acessa a empresa. Então, teve um acréscimo aí no custo dessa brecha. Aqui eu apresento para vocês os números de 2020, esse é um gráfico histórico que nós temos desde 1999. E em 2019, para colocar em números, nós tivemos 16.770 incidentes registrados. E em 2020, nós tivemos 18.476 incidentes. Nós tivemos um aumento de 10,17% de incidentes registrados. É um aumento
certa forma, considerável. 10% dependendo para onde foi direcionado esses números, é considerável. Os incidentes internos, que são aqueles que nós mandamos os tickets para os administradores, nós tivemos 876. São classificados dessa forma: 5% de spam, 6,4% de scan, e pentest, 35%, de ataques, 4,7%, código malicioso, 17,6%, copyright, 10,6%, e outros que são outras notificações que escapam desse cenário, né? Dos spam, só explicando cada categoria, dos spam, eles são basicamente toda vez que nós recebemos um alerta de que um e-mail malicioso ele foi recebido por uma unidade, e aí a gente tem que fazer o reporte dele. Envolve também phishing. Hoje temos ferramentas no próprio Gmail que nos permitem fazer isso diretamente no nosso e-mail. A gente pode reportar tanto phishing quanto spam diretamente da nossa caixa de e-mail, mas acabamos recebendo sempre alguns incidentes do tipo e nós fazemos o reporte deles também. Sobre o pentest envolve uma série de tickets, os administradores às vezes recebem lá e nós categorizamos como pentest, que são os erros de configuração HTTPS. Às vezes nós fazemos um teste em servidor web e aí o certificado, nós fazemos a classificação do certificado SSL e a configuração tem uma nota, e essa nota dá abaixo do mínimo que nós estabelecemos, então nós notificamos o administrador. Também teste de vulnerabilidade, que pode ser de rede ou de web. Temos também vulnerabilidades DNS nesse pacote de pentest. De scan, são os port scan realizados. São os port scan realizados às vezes por alguma máquina interna, e nós sempre notificamos o administrador, né? Os ataques são ataques a qual uma máquina interna participou, às vezes de força bruta, ou tem algum DNS recursivo aberto, a gente acaba notificando também os administradores sobre isso. Esses foram os top 10 incidentes de 2020, mas isso são incidentes externos. Nós temos scan, está sempre ali figurando nos 10 mais. Uma coisa interessante é que, por exemplo, devido ao 2020 todo mundo trabalhar remotamente, tivemos um aumento de 70% nos scan em porta 3389, que é bem considerável. O de 2019 foi um número de 734 incidentes relatados, e em 2020 tivemos 1.249 incidentes relatados. Eu queria salientar bem para isso, né, para esse número, porque a porta 3389 ela é um vetor que os atacantes eles estão visando, né? Então, e fora que há uma série os servidores que não estão atualizados, tem uma série de vetores, de falhas que permitem o acesso indevido. E nós temos sim alguns hosts nossos que têm a 3389 disponíveis para a internet, tem um mínimo de segurança. Nós sempre temos as nossas recomendações que permitem acesso remote desktop através da VPN. No entanto, alguns, devido a algumas características particulares, acabam optando por deixá-la disponíveis com acesso diretamente à internet. Dos números, 36% desse gráfico inteiro foi de port scan, né? Nós fazemos notificações diárias a redes externas e é muito grande. A todo momento, o administrador que às vezes tem algum ALK pegando os dados da sua rede,
vai identificar rapidamente que tem um scan ocorrendo na sua rede. Então, é muito comum no nosso caso isso está acontecendo. O scan na porta 7547 seriam as portas de CPE. É uma modalidade que está em crescimento, principalmente agora também para o cenário de pandemia. Eles procuram fazer o scan nessa porta, porque essa é a porta de gerência de CPE. Uma coisa que é interessante, a porta 6379, que é do Redis Server, especificamente essa porta é do Redis CLI, ela também está figurando nesse nosso top 10 de 2020. Um serviço que é bem utilizado e aí os atacantes procuram abusar dele. Outros números da Unicamp que nós temos, no ano passado nós emitimos 1.054 certificados SSL. Fiz o levantamento diretamente do site da Global Sign. Boa parte desse número foi devido à mudança da cadeia intermediária. Precisamos remitir vários certificados válidos, precisamos fazer a remissão deles. E aí deu um boom nesse número. Outros números que nós temos é que nós temos 36 hosts FTP acessíveis via internet. Aí eu faço a seguinte pergunta. Há necessidade de tudo isso? Às vezes tem unidade que tem mais de um servidor FTP disponível na internet. E será que ser mais consciente no uso não é melhor? Nada impede, você pode colocar quantos você achar que deve. No entanto, é uma pergunta interessante. Será que precisa de tudo isso? Nós temos 139 hosts acessíveis, com SSH acessível via internet. Assim como o FTP, não é um problema ele estar acessível, mas no caso do SSH especificamente, precisa ver, está atualizado? Está configurado? Ele tem alguns requisitos a mais de segurança? É sempre importante esses hosts que estão acessíveis externamente ter segundo fator de autenticação, ser possível acessá-lo somente com certificado, através de chave compartilhada, ter aí algumas regras mais restritas, se possível, ou utilizar ferramentas que auxiliem nisso, por exemplo, um fail to ban, porque SSH é um vetor, sempre foi a queridinha. Por quê? Uma vez que a pessoa ganha o acesso, fazer a escalação de privilégios fica mais fácil. E também temos um registro de 1044 URLs. Sobre essas URLs, no ano passado nós fizemos um levantamento através de dados públicos. Encontramos 45 mil hosts Unicamp via dados públicos. Via dados públicos, é Google, Yahoo, Bing, e aí fomos fazer a validação desses hosts, procurando especificamente servidores web, página, ou sistemas que estejam disponíveis através da internet, e fechamos uma lista de 1044. Desde setembro nós recomeçamos os nossos testes, pelo fato dessa lista estar atualizada, nós achamos por bem recomeçar os testes. E desses testes, nós temos alguns números interessantes. Mas antes de falar desses números, eu queria fazer um comentário sobre, será que esse número, assim, disponível via internet, será que esse número realmente reflete a nossa realidade? Isso foi o que nós encontramos, pode ser que tenha mais. Por que eu faço essa pergunta? Eu faço essa pergunta porque, será que houvéssemos um local único que registrasse essas URLs, nosso serviço para testes, para auxílio do administrador, não ficaria mais fácil? É uma pergunta que às vezes pode soar como uma pergunta sem sentido, mas
ela, no dia a dia da segurança, ela é muito importante. Nós sabemos o que nós temos que testar, fica muito mais fácil a gente apontar onde está o problema. Voltando aos números que eu falei das URLs, nós fizemos até agora, testes em 242 sites. Desses 42 sites, 34% mostraram algum tipo de vulnerabilidade e 65% não. No caso dessa vulnerabilidade, o que acaba sendo um problema, por quê? Porque o host ele pode ser explorado para participar de ataque distribuído, ataque de negação de serviço distribuído, pode participar de ataque de força bruta, porque às vezes um CMS que está comprometido, que ele está vulnerável, o atacante ele utiliza esse host através do CMS e acaba utilizando para fazer os seus próprios ataques, não internamente ao Unicamp, normalmente externamente ao Unicamp. O ano passado também, por conta de vulnerabilidades, não especificamente sobre sites web, nós tivemos alguns casos, por exemplo, de firmware de câmera desatualizado. No caso desses dispositivos participando de botnet, tipo Mirai, por exemplo. Uma coisa importante, gente, que fique claro para os administradores, para todos os administradores aqui presentes, é que o site pode não ser seu, mas se está na sua infraestrutura, o notificado é você. É uma discussão que fica no ar porque não é meu, mas está no seu servidor. Se você não se preocupar, apesar se o site não é seu, mas se você não se preocupar com esse site que foi notificado, o seu host acaba sendo um vetor de ataque. Porque através da aplicação que está com vulnerabilidade, há o comprometimento do servidor. Por isso é muito importante. Observem bem. Toda a notificação que chega para vocês foi porque foi identificado uma falha referente àquele IP. E o IP, você é o dono dele, naquele caso. O registro nós temos, por exemplo, o IP 2 do centro de computação. Tem um representante do centro de computação. Nós vamos notificar esse representante. Então, ou tem o IP5, vou pegar um exemplo do Gastrocentro, que é onde eu trabalhei. Nós vamos notificar o administrador do Gastrocentro. Não importa se o site, se for o caso, não é do Gastrocentro. Eu estou hospedando o site do HC, por exemplo. Não tem problema. A questão não é essa. O site está vulnerável, está na sua rede. Você é corresponsável. Você recebe a notificação e você repassa para o administrador responsável por aquela aplicação. Isso é muito importante deixar isso claro. Falando da nossa rotina de trabalho, que permite a gente dar todos esses números para vocês, a gente tem a detecção de incidentes, que ela é feita através de análise de rede, né, mais de flows. Nós fazemos análise de log de firewalls e aplicações que nós recebemos, analisamos os logs de honeypots, eles que permitem normalmente nós notificarmos as redes externas, pois geralmente um atacante, ele procura fazer um port scan na rede, ele tenta acessar um serviço e acaba caindo nas nossas honeypots. Então isso nos dá registro suficiente para notificar essas redes externas e caso não haja uma ação por parte dos administradores desses AS, a gente acaba bloqueando temporariamente esses IPs, tá? Diminuir um pouco esses ataques, vamos dizer assim. E nós fazemos análise de relatório das entidades parceiras, CERT, Shadow Server e outros CERTs que acabam enviando para a gente. Não é incomum nós recebermos, por exemplo, notificações do CERT da Secretaria da Fazenda. Nós recebemos alguns no ano passado informando sobre defacement site. Então, assim, nós estamos sempre ligados nisso, estamos sempre observando quando chega o ticket, para que nós possamos atuar da maneira mais célere possível. A gente faz também a detecção de vulnerabilidades, são os testes em sites web,
testes em servidores HTTPS e testes de rede. Normalmente, quando nós fazemos o teste de sites web, nós já fazemos o teste de servidores HTTPS, se for o caso. E os testes de redes acaba também englobando a infraestrutura. Toda semana acontece um teste do tipo. Também cabe a nós, né, tratar do ciclo de vida do incidente de segurança. E aí nós analisamos o incidente, a gente recebe a notificação ou o relatório, a gente repassa para os técnicos, a gente internamente a gente faz a categorização do atendimento, né, a gente mantém um histórico do atendimento, caso é reincidente, caso o host ele teve esse problema e não foi respondido, a gente tem como saber, e a gente monitora a resolução. Uma coisa importante, eu vou dizer isso mais para frente, mas eu vou adiantar que nós notificamos os administradores não é para apontar para eles, olha, tá tudo errado aí. Não, nós apontamos o erro, procuramos acompanhar a resolução desse problema porque nós estamos preocupados com a segurança da rede da universidade e, nesse caso, nós somos parceiros do administrador. Nós não somos os acusadores, nós somos os parceiros. Porque muitas vezes o administrador ele não sabe como atuar, ele nos pergunta como fazer e, em muitos casos, nós temos conseguido auxiliar o administrador como ele pode resolver aquele incidente. Agora eu vou falar dos nossos desafios, né? Nós temos o desafio de novas ameaças, são os vazamentos de dados, assim como o levantamento que eu mostrei para vocês. Não é incomum isso acontecer, é um negócio que, às vezes, por uma falha de segurança daquela que a pessoa acha que não, não, mas que difícil explorar. Pode acontecer um vazamento de dados. Sequestro de dados, né? O nome mais comum ouvido pelas pessoas é ransomware. Os ataques de ransomware têm aumentado consideravelmente porque é uma fonte de lucro para os atacantes, pois muitas pessoas pagam, né? Se não fosse lucrativo, não aconteceria. Um outro desafio é a gente conseguir reduzir o tempo de resposta na detecção e no tratamento do incidente. As ferramentas que nós utilizamos, elas nos dão as informações que precisamos, no entanto, sabemos que uma detecção em tempo real precisa de investimento, ferramenta certa, e como o nosso cenário não tem se mostrado muito favorável no sentido de verba, né, principalmente após a pandemia, que houve congelamento, corte de verba de pesquisa, corte daqui, corte de lá, segura daqui, puxa dali, a aquisição de novas ferramentas tem ficado aí a desejar. Essas ferramentas, muitas vezes, uma ferramenta de monitoramento em tempo real auxilia a gente numa resposta mais imediata. Outro desafio é conscientizar o usuário sobre a importância de segurança no seu dia a dia. É um desafio porque hoje nós temos as nossas palestras que acontecem quando os novos funcionários estão na integração, né, os novos funcionários são contratados, nós fazemos a palestra de segurança, passamos as regras, passamos as recomendações, mas e aqueles que já estão? Esse é o nosso desafio. E eu repasso a vocês esse desafio, que é conscientizar o seu usuário, porque a informática 10 anos atrás era uma coisa, 5 anos atrás era uma coisa, hoje é totalmente diferente. Então é conscientizar os seus usuários de que a segurança ela é importante no dia a dia. Uma coisa que tem chamado bastante atenção é um comercial que o Itaú tem feito, passado na TV, em algumas partes do dia, geralmente eu vejo à noite no jornal, sobre a privacidade de dados. O usuário, ele não lê as letras dos contratos, ele só quer usar o serviço. Se o serviço falar assim, olha, eu quero saber de tudo da sua vida, para você usar esse serviço. Como ele não lê o contrato, ele fala, não, beleza, pode saber. E a abordagem comercial do Itaú faz, ela é bem nesse sentido. Vamos tirar uma foto, mas eu não sou famoso, mas seus dados são. Então, é isso que tem que passar para os usuários, que a segurança é importante no dia a dia deles.
Outro desafio, né, é conscientizar as equipes de TI que nós somos aliados. Às vezes o cara recebe uma série de notificações, tá com problema aqui, identificamos um erro ali, o host tá com registro que está fazendo tal coisa. Não é para você ficar com raiva da gente. Nós estamos apontando porque pode causar um problema maior futuramente, não somente na sua unidade, mas na universidade como um todo. Então, assim, nós somos seus aliados nessa luta. Tem aquele ditado em inglês, né? Don't kill the messenger. Yeah. Então, assim, nós somos os seus aliados. O outro desafio que a gente tem, assim, cotidianamente é conscientizar que segurança da informação não é algo para ser resolvido amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, gente. Porque você recebe uma notificação hoje, o negócio já aconteceu ontem. Se você pensar para resolver amanhã, o atacante já explorou. Fora que, às vezes, você mesmo lê notícias de algum problema, de uma brecha, e você, quando aparecer aqui, se for o caso, por exemplo, o Windows, quando aparecer aqui para fazer a atualização, eu faço. Não, vai verificar a atualização. Eu sei que tem redes enormes na universidade, e pouco RH, mas tente fazer o melhor possível. Porque não deixe para resolver o problema de hoje e amanhã. Porque se o problema foi notificado hoje, pode ser que ele tenha sido identificado ontem. Você vai resolver amanhã, você dá o tempo para o atacante agir. E mais um desafio é manter-se atualizado mesmo sem orçamento. Como eu disse, congelamentos, verba curta, corte de verba e etc, etc, etc. É um desafio. Porque na área de segurança, a segurança de ontem não é a mesma de hoje. Então, assim, manter-se atualizado, manter-se com conhecimento sempre afinado é um desafio, porque precisa de investimento, precisa de orçamento para isso. E muitas vezes o orçamento, depender do orçamento próprio do funcionário para isso, é um pouco temerário. Por quê? Porque o funcionário ele tem a vida, a família para cuidar. E aí, às vezes, o gasto fica todo com a família. E para concluir, a frase que eu deixo é essa: conheça o negócio e invista no básico. Porque quando você conhece o negócio, você está lá na sua unidade, você sabe, conhece a função primária da sua unidade, você consegue propor melhorias, propor novas soluções para, às vezes, aquela coisa que não está indo muito legal, você consegue propor uma solução melhor, você consegue eliminar aquilo que está em excesso. Retrabalho, gente, é uma coisa que tem que ser cortada da cartilha dos técnicos. Porque se há um serviço que ele é oferecido para a comunidade que você faz na sua unidade, por favor, utilize o serviço que é fornecido pela comunidade. Porque centraliza o serviço, é um problema menos que você vai ter, porque se você manter esse serviço, vou falar um exemplo, e-mail. E-mail, nós temos o Google como nosso provedor de serviços. Manter um servidor de e-mail localmente, você tem lá seu Linux, seu FreeBSD, seu Exchange, você tem o seu servidor de e-mail local, gente, é você ter um retrabalho que você não precisaria ter. Então é importante você conhecer o negócio e eliminar aquilo que não faz sentido mais na sua infraestrutura e investir no básico. O que é investir no básico? Atualização, rever alguns processos, backup, isso é investir no básico, é a mão na massa. Eu arrisco em dizer que até 80% dos riscos são reduzidos com rotinas básicas do dia a dia. Então, invista no básico e conheça o seu negócio. Quero agradecer ao Comitê de Segurança que convidou nós do CICIRT para fazer essa apresentação, o Centro de Computação, que é a unidade que nós estamos alocados, e o CERT, que tem sido o nosso parceiro
de longa data na resposta para incidentes e outras ideias e ferramentas que eles têm feito parceria com a gente. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Marcelo? Não sendo do incidente de janeiro, qualquer pergunta? Marcelo, acho que... Ricardo. Oi, Ricardo. IG falando, tudo bom? Tudo bem. Você falou bastante de... Estamos com ruído aqui, tá? É uma pequenininha que tá aqui comigo. E o seguinte, eu faço lá, a gente faz as rotinas de verificação dos logs dos problemas que a gente estava tendo de ataque, de port scan, e nos últimos tempos eu não tenho mandado para vocês nada, porque acho que vocês têm bastante ferramenta de verificação, mas vocês precisam que a gente mande sempre também, porque quando faz um port scan em mim, com certeza fez o port scan na universidade praticamente toda. Eu vejo que vem de cabo a rabo no nosso range de IPs lá, então acho que fica indiferente para vocês eu mandar também uma coisa que vocês já devem ter lá. Mas o que vocês precisam que a gente faça para eu tentar pelo menos me reorganizar e poder colaborar ainda mais com a atividade de vocês? Na verdade, a respeito, vamos pegar especificamente o port scan. A verdade, o que eu recomendo geralmente os atacantes eles pegam o range, faz um ruiz no AS nosso, pega o nosso range inteiro e começa a escanear. Ele meio que segmenta às vezes, ou vai tipo Go Horse, né? Bota lá o 0 e vai até onde der. E acaba caindo na nossa honeypot. No caso da unidade, que identificar o port scan, a nossa recomendação faça o bloqueio desse IP de origem, mesmo que seja de maneira temporária. Mas se a pessoa está fazendo um port scan, boa coisa não é. Então ter essa visão. Porque muitas vezes nós já notificamos o AS de origem. E se vocês mandarem para a gente os logs, às vezes nós já fizemos isso. Então essa é uma parte que eu colocaria que vocês que identificasse, vocês já fizessem o bloqueio na rede de vocês. Né? Bloqueasse o IP, por quê? Se ele está fazendo port scan, boa coisa não é, gente. Então é o básico. Mandar para a gente, pode ser que a gente já seja redundante, e aí vai acabar gerando mais relatórios para analisar, e aí as rotinas vão acabar sendo postergadas, porque sempre vai ter novos relatórios. Imagina, nós temos uma média de 80 unidades, mais ou menos. Cada unidade for mandar para a gente o relatório, será 80 relatórios diários. Seria bastante coisa para fazer. Na rotina que nós temos hoje, seria um problema. Por isso que aí eu já deixo mais segmentado. Eu recomendo que vocês façam diretamente o bloqueio, porque com certeza vai bater nas nossas honeypots. Nós vamos identificar e aí a gente vai notificar os AS de origem. Beleza, obrigado. Era mais ou menos... Eu perdi um pouquinho o começo da sua resposta, porque acabei batendo a mão aqui no desligar, sair da reunião mas já deu para entender. Então, era isso que eu imaginava, que a gente faça só uma parte proativa localmente e não precisa ficar mandando para vocês relatório, que acaba aumentando muito o trabalho de uma coisa que você já tem aí. Sim, beleza, obrigado. Como nós somos um CCIRT colaborativo, né, um CCIRT de coordenação, cabe também muito ao administrador da unidade fazer bastante coisa. Então, por exemplo, se acontece de mandar um port scan para a gente, nós acabamos falando, bloqueie na sua rede. Eu já estou adiantando. Faça o bloqueio. Não precisa nem chegar para a gente, porque possivelmente a gente já pegou nas nossas honeypots. Marcelo, acho importante falar também que a gente tem honeypot nos nossos 3 blocos de rede aí, né? Sim, nós temos honeypot. São 3 honeypots nos 3 blocos, então normalmente o que bate em qualquer rede também bate no honeypot, principalmente port scan,
que a gente sofre port scan todo dia, todos os segundos. Então, acho que isso é importante. Importante também é a postura do administrador de TI do órgão conseguir analisar o que está acontecendo lá, o que estão tentando acessar da parte dele, né? Acho que isso é bastante importante. É muito importante. E essas 3 honeypots que nós temos, elas respondem por um determinado range de IPs nessa faixa das 3 redes da Unicamp. Elas respondem para alguns IPs específicos. Então, com certeza, bateu na unidade de um determinado range, vai acabar batendo na honeypot também. A não ser que seja uma coisa muito direcionada. Sim, se for uma coisa mais direcionada, aí vamos dizer assim, o alvo já está determinado e aí o administrador precisa atuar. Mas não é comum, né, ser muito direcionado. O comum é eles pegarem a rede da Unicamp inteira mesmo. O comum é o genérico, né? A não ser que depois desse genérico ele encontre algum host que seja interessante, aí ele começa a direcionar o ataque. Mas tudo começa com port scan. Alguém mais tem dúvida? Quer fazer pergunta? Oi, Daniela, é o Henry. Eu queria fazer uma sugestão, né? Não é diretamente à equipe de C-Cert, mas é com relação ao sistema de senha única, mas envolve segurança dos dados também. É uma sugestão, quando a gente faz a troca de senha pelo representante, sempre aparece lá, né? Eu, fulano de tal, CPF tal, né? E daí fala o restante sobre a troca de senha. A sugestão é omitir, né, tirar esse CPF quando a gente faz a troca, para que a gente não conheça, não tenha acesso. Eu não quero ficar sabendo, eu fico até incomodado ficar sabendo o CPF de todo mundo. Apesar de ter vazado já 220 milhões de CPF, mas é uma sugestão para que retire desse formulário e seja já mostrado aí o CPF quando há uma troca de senha. É só isso. Bem colocado, não há motivo para ter CPF, deveria ter o número de matrícula em qualquer coisa desse tipo, tá? Não há apenas nesse sistema, mas em outros também. Fica como orientação básica. A gente encaminha isso. Pode deixar que eu encaminho internamente essa sugestão. Obrigado, Daniela. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? A Cris colocou um comentário aqui no chat, que eu acho importante a gente reforçar. Qualquer coisa que vocês identifiquem na rede de vocês, que possam ser potencialmente um risco, um problema de segurança, é muito importante que o CSIRT seja envolvido nisso. Ao invés de cada um tentar resolver lá o problema, às vezes um problema que está na sua unidade, você conseguiu identificar isso, sei lá, hoje é dia 18 de março, você está com um problema lá, e você tenta resolver sozinho, dependendo do que o cara consegue explorar o seu servidor, e consegue ir, além disso, ele consegue ir para outros ambientes. E é importante sempre que o CSIRT esteja envolvido quando vocês detectarem problemas de segurança. A gente pode evitar que outros órgãos também tenham problemas de segurança. Isso já foi nós estamos falando isso por experiência do que a gente já viu acontecer aí durante anos trabalhando com segurança na rede da Unicamp. Então, é importantíssimo que o CSIRT, meu servidor web, você detectou que o servidor web está comprometido. Avisa o CSIRT, é importante. E outra coisa que é importante, eles têm um trabalho que eles fazem diariamente, que é da análise de netflows. E lá fica registrado algumas informações. O grande chance da análise de netflows é que os históricos das conexões, a gente não guarda conteúdo, só o histórico da conexão. Ela fica registrado. Então, por exemplo, se você identificou um servidor que está comprometido, eles têm como fazer o levantamento para ver se esse servidor se comunicou com algum outro servidor dentro da Unicamp, por exemplo. E
Já tivemos casos de você identificar um problema num servidor, depois a gente vê que mais 2, 3 servidores também estavam comprometidos. Então, isso é muito importante, envolver o CSIRT quando vocês detectarem problemas. Pode evitar que outros órgãos sejam invadidos também. Né? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal do comitê, gostaria de falar alguma coisa? O Dani, eu Oi. coloquei no chat o link lá para a página do CETIC, que tem as instruções normativas, né, do Comitê de Segurança da Informação, só para reforçar com o pessoal, tomar ciência, né, da política de segurança. Nós trabalhamos aí ao longo desses últimos 2 anos, que o comitê já foi estabelecido em março de 2019. A gente trabalhou a política de segurança da Unicamp, nós trabalhamos algumas instruções normativas, estamos ainda trabalhando tem uma ainda que vai sair aí em breve. Está sendo um trabalho bem interessante, está sendo um trabalho bem colaborativo com todas os órgãos, assim, no comitê tem representante de todos os órgãos, tem DGH, tem DGA, tem HC, tem DAC, tem CCUEC, tem unidade de ensino e pesquisa. Então, assim, todo mundo está bem envolvido em todos os assuntos, bastante gente colaborando. É importante que as instruções sejam seguidas, né? Porque, na verdade, são regras que efetivamente a gente já sabia que tinha que a gente já sabia da existência delas, mas elas não estavam escritas, né? Agora elas estão escritas, então cabe a cada um a responsabilidade de cumprir. Se alguém tiver alguma sugestão também para enviar para o comitê, nós estamos disponíveis para ouvir. Tiver sugestão de palestrante também é interessante. Às vezes uma instrução normativa que vocês acham que, está faltando isso na Unicamp. É importante trazer isso para a gente discutir. E as nossas instruções normativas estão sendo, assim, muito discutidas antes de serem publicadas. Depois a gente passa ainda para o professor Paulo Lício, ele faz a última aprovação aí de tudo do trabalho que o comitê tem feito, né? O Marcos está colocando no chat que essas instruções normativas poderão também ser detalhadas aqui, nessa ideia de eventos. Pode ser. A ideia da última de inventário, isso é uma coisa que a gente achou que causasse dúvida, mas, assim, é inventário de TIC, tá? Que é um inventário diferente do inventário da Unicamp. Mas é uma ideia a gente trazer para discussão aqui. Se vocês acharem interessante isso, a gente pode abrir um pouco mais os assuntos. É só mandar a sugestão para a gente, o e-mail do Comitê de Segurança, esse que a Cris colocou aqui no chat, csi@unicambr. Tendo sugestão, pode enviar para a gente, que a gente analisa. Nós temos reuniões do comitê toda quinta-feira de manhã. Então, e a gente está trabalhando de uma forma que, dependendo do assunto, como são muitos assuntos, a gente está se subdividindo em pequenos grupos para que os documentos possam ser elaborados e serem discutidos por todos. O Marcos é o Tuba, eu sei, tá? É que eu não quis te chamar pelo apelido. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Acho que é isso, então. Obrigado pela participação de todos. A gente tem a intenção de continuar aí com as palestras uma vez por mês. Espero que a gente consiga, para sempre estar esse tema aí no radar de todo mundo. Obrigado, gente. Bom dia e bom final de semana aí, que hoje já é quinta-feira. Abraço. Obrigado, gente.